Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula aqui da lição número 2, o propósito do fruto do Espírito. Essa aula aqui eu ministro toda semana para ajudar aí os professores da Escola Bíblica Dominical que querem um conteúdo a mais para ministrar aí uma boa aula no domingo. Assiste um vídeo aqui, outro ali, pode assistir o meu, entre outros que tem aí pastores renomados que fazem um comentário e que eu também recomendo você assistir para que você tenha mais conhecimento e a sua aula tenha ali um rendimento muito maior. E essa aula ela vai ser ministrada no slide. Caso você tenha interesse no slide, entre no site ebdenfoco.com, né? Lá tem o link para o slide, então você pode entrar direto ebdenfoco.com/slide ou ebdenfoco.com. Clica no link, você vai acessar a área do slide em PowerPoint, e você pode usar esse slide aí na sua igreja. Esse slide ele é adquirido mediante uma assinatura, que você tem acesso aí ao slide, recebe o slide por e-mail, você tem acesso a um curso que eu chamo dos 4 Cs de Educação Cristã, que é um curso de capacitação para professores da escola dominical, que são os 4 conhecimentos que um professor precisa ter: conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. O professor dominando esses 4 conhecimentos, ele se torna um professor muito mais capacitado para fazer a obra de Deus. E eu tenho certeza que você será abençoado. Muita gente tem usado o slide, tem assistido às aulas do curso e tem melhorado as suas aulas, tem sido uma bênção. Nessa aula aqui é a lição número 2, o propósito do fruto do Espírito. Nós vamos falar aí qual é a intenção real de nós produzirmos o fruto do Espírito. Porque na lição passada nós falamos de uma visão geral da lição como um todo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, assim, agora a ideia é que nós vejamos aqui qual é o propósito do fruto. Temos alguns objetivos aí nessa lição. E o principal aí, o meu objetivo geral, é compreender o real significado da frutificação espiritual. Texto áureo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Verdade prática: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. A gente vê aqui que nós temos que glorificar a Deus. O objetivo é esse. O objetivo é dar glória a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Esse é o objetivo principal de servir a Deus. Tudo que a gente faz na vida é para glorificar a Deus. Mas só vamos glorificar a Deus se nós tivermos uma vida frutífera, uma vida que realmente produz frutos. Essa é a ideia da vida cristã. Nessa lição a gente vai ver isso de forma detalhada. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 20. É aquela passagem famosa que fala da porta larga e da porta estreita. E eu não vou fazer essa leitura porque eu suponho que você já fez para ganhar tempo aqui no vídeo. Mas é a leitura base que será explorada durante aí a lição. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Então, a ideia é essa, estudar o propósito. E a palavra fruto, ela tem vários significados. Se a gente for observar na Bíblia, o principal, que ela é usado para designar as nossas ações e motivos. Ela é o resultado de alguma coisa. Toda vez que a gente fala assim, fruto, isso aqui é um fruto do meu trabalho, isso aqui é um fruto do meu estudo, ou seja, você está falando que é o resultado do seu trabalho, é o resultado do seu estudo. Então, fruto na vida do crente é o resultado de uma vida transformada. E o que é o resultado de uma vida transformada? As nossas ações, as nossas motivações como cristão. Veremos que Jesus, nosso Senhor, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera.
Então Jesus, ele veio viver uma vida de santidade, morreu, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, ressuscitou, foi para os céus e tudo isso foi para nos dar uma vida frutífera. Nós só podemos ter uma vida frutífera se depositarmos a confiança da nossa salvação nele. Somente assim nós podemos ter uma vida realmente frutífera. Nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo, temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Então, ou seja, fruto, resultado. Nós somos o resultado do sacrifício de Cristo. Ele morreu para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos transformar. Ou seja, nós somos transformados, nos tornamos uma nova criatura. Isso é o resultado do sacrifício de Cristo. Nós somos o fruto do sacrifício de Cristo. E, consequentemente, temos que frutificar para a glória de Deus. Tópico 1, vamos ver aqui a vida controlada pelo Espírito. O que realmente significa ser controlado pelo Espírito? Vamos lá. Como viver, de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória? Como que eu faço isso? É uma pergunta, né? Como que eu consigo agradar a Deus? Como que eu consigo produzir fruto para a glória de Deus? Porque tem muita gente que produz fruto para a glória própria. A pessoa fala assim, não, eu sou uma pessoa que a minha vida tem resultado. Eu consigo fazer muitas coisas, muitas boas obras, mas tudo que ele faz é para agradar a si mesmo. Tudo que ele faz é para a sua própria glória, não é para a glória de Deus. Então, o cristão ele tem que viver de modo que ele agrada a Deus e produz fruto para a glória de Deus. Como que ele faz isso? O apóstolo Paulo dá a resposta, mas enchei-vos do Espírito. A ideia é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E o que significa realmente ser cheio do Espírito Santo? É somente no domingo, ir lá no culto, dar glória a Deus, aleluia, falar em línguas estranhas? Será que isso é o que o apóstolo Paulo quis dizer em ser cheio do Espírito Santo? Não, não é isso. Não é só no domingo, é diariamente. A vida cristã, ela tem que ser diariamente ali cheia do Espírito Santo. Não significa que você vai passar diariamente ali dando glória a Deus, aleluia, e falando em línguas. Tudo bem, se você fizer isso, glória a Deus por isso. Mas não é isso realmente que significa ser cheio do Espírito Santo. São dons do Espírito Santo. É diferente, línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Você está na igreja, ali dando glória a Deus, aleluia, você está externando ali a sua alegria em adorar a Deus. Agora, diariamente ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida de amor ao próximo diariamente, de mansidão, você ter paz, você ter longanimidade, ou seja, você vai produzir o fruto, mostrar suas ações de uma vida transformada todos os dias. Todos os dias com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho, no seu estudo, não interessa onde você esteja, você tem que ser diferente. Nós vamos falar mais na frente que o cristão é a luz do mundo, ele brilha. Então, diariamente, ele está mostrando que ele é uma pessoa transformada e tem o Espírito Santo dentro dele, e isso sim mostra que ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele tem intimidade com o Espírito Santo, ele está próximo do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito, vamos explorar mais um pouco isso aqui. O que realmente significa ser cheio? Significa ser controlado pelo Espírito Santo. Você tem que ser controlado, porque todas as suas ações têm que ser ali ações, pensamentos, é como se o Espírito Santo estivesse conduzindo tudo que você faz. Mas isso só vai acontecer se você tiver intimidade com Ele, para que você tome atitudes que realmente têm a ver com o Espírito Santo. Diante de uma situação complicada da vida, você vai saber o que realmente é a vontade de Deus. Será que é melhor xingar, brigar? Ou será que é melhor ser manso, ficar ali esperando, ter paciência, esperar o resultado? Então, assim, são situações do dia a dia que vai fazer com que você tome duas atitudes. Você sempre vai ter duas atitudes a serem tomadas. E uma atitude é obra da carne. Outra atitude é obra do Espírito. Você tem que ver
em qual você está andando, se você está andando na carne ou se você está andando no Espírito. Porque se você estiver andando no Espírito, por mais que você veja a possibilidade de tomar uma atitude errada, você sabe que ali no seu interior o Espírito Santo fala contigo qual é o certo. E aí você vai tomar a atitude certa. Então, ser controlado pelo Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Controlados pelo Espírito. O quê? O pensamento. Os seus pensamentos têm que ser controlados pelo Espírito Santo. Não é somente as suas atitudes, né? Porque tem as nossas ações também. Ou seja, muita gente se preocupa com as ações, mas esquece dos pensamentos. A mente da pessoa é poluída. E o apóstolo Paulo diz assim, tudo que edifica, tudo que for de boa fama, e eu não lembro exatamente o versículo, mas é nesse sentido. Tudo que for bom, tudo que realmente tem qualidade, nisso pensai. Ou seja, o teu pensamento tem que ser algo bom, não algo ruim, pensamentos de maldosos, mas pensamentos bons. E as nossas ações também controladas e os nossos desejos também controlados aí pelo Espírito Santo. Ele tem que controlar a nossa vida por completo. E a ideia, né, é que nós façamos isso diariamente. Mas, infelizmente, muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Ou seja, muita gente está preocupada aí com bens materiais, dinheiro, casa, carro, isso e aquilo, e esquece do Espírito Santo. Esquece que a ideia da vida cristã, né, é você ter a alegria do Espírito Santo e que bens materiais não vão trazer alegria para a sua vida. Você pode até sim ter bens materiais, mas esse não é o propósito, não é o fim de todas as coisas. O objetivo é que nós possamos todos os dias buscar aí o poder do Espírito Santo e viver uma vida cristã diária aí cheia do Espírito Santo. Um viver santo. Compreensão do reino de Deus, né? Ou seja, o cristão que é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ensinar para ele, vai dar para ele uma compreensão melhor de quem é Deus e o que é o reino de Deus. Essas duas coisas a gente tem que entender, né? Deus, quem é Deus? E a Bíblia ela dá uma resposta que diz assim, ó, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu preciso do Espírito Santo para que ele possa me ensinar, né? Para que eu possa entender melhor da palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia não com a visão intelectual, não com a visão acadêmica. Por mais que você estude teologia, seja uma pessoa que goste de ler outros livros, mas a Bíblia ela tem que ser lida ali com a ajuda do Espírito Santo, para que você possa interpretar ela da forma correta, né? E você possa ali entender quem é Deus, entender, né, o que é o reino de Deus, como que eu faço parte do reino de Deus. O reino de Deus ele já existe, ele está aqui, né? E a gente precisa entender isso. Deus não é um velhinho barbudo que fica nas nuvens, ele é o Criador de todas as coisas, ele fez tudo, né? Ele não tem, se nós fôssemos contar as galáxias que existem, nós passaríamos aí mais de 3.000 anos contando. 1, 2, 3, 4. E Deus criou tudo de uma hora para outra. Em menos de um segundo, Deus criou tudo. E esse é o Deus que a gente serve, um Deus poderoso. Entender a grandeza de Deus, entender quem é Deus de verdade, entender o que Deus quer para a nossa vida, somente quem tem o Espírito Santo. Quem não tem vai ficar com teorias malucas aí, que não tem nada a ver e não edifica em nada. O Espírito Santo também ele vai nos ensinar, né, que mesmo vivendo em um mundo corrompido, né, o Espírito Santo aí, ele vai nos capacitar para viver uma vida de santidade, né? Ou seja, vivendo em um mundo corrompido, mesmo assim, nós podemos viver uma vida de santidade. Muita gente acha que isso não é possível, acha que ser santo é você se isolar, você se trancar no lugar e ali não ter contato com o restante do mundo. Mas não é assim. Ser santo é você estar ali no mundo corrompido e mesmo assim você mantém uma vida íntegra, uma vida cheia do Espírito Santo. Isso sim é ser santo, é estar no meio do mundo, mas não fazer parte do mundo. Como que uma plantinha
produz fruto, né? Já que eu estou vivendo em um mundo corrompido, um mundo que é dominado pelo inimigo, e eu preciso produzir frutos. Eu olho para o exemplo de uma planta, né? Como que ela produz frutos? Ela precisa o quê? Crescer. Ela precisa crescer para produzir frutos. E a vida do cristão é a mesma coisa. Ele tem que ser maduro, ele tem que crescer, né? Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só a ideia. Eu tenho que parecer com Cristo. Todos nós temos que ser parecidos com Cristo. E isso só vai acontecer com a ajuda do Espírito Santo. Então, o cristão, ele tem que crescer. Os anos vão passando e ele tem que desenvolver uma maturidade espiritual. E isso só vai acontecer com a ajuda do Espírito, e quando o Espírito leva ele ali a meditar na palavra, ir na igreja, ir na escola dominical, aí sim vai ter crescimento. E quando o crente não cresce, o que acontece? Olha só, Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muita gente está nessa situação, não tem crescimento espiritual, não é maduro, não desenvolve ali uma vida espiritual madura e é levado em roda por todo o vento de doutrina. Um dia está numa igreja, quando você encontra ele na outra semana, ele já está em outra igreja, totalmente diferente. Quando a pessoa muda, às vezes, de ministério, né, sai da Assembleia de Deus Missão para Madureira, né, tudo bem. Às vezes ainda sai da Assembleia e vai para uma igreja batista, tudo bem. Mas às vezes, um exemplo, né, às vezes está na Assembleia e de repente está lá no mormonismo, igreja mormon. Peraí, nada a ver uma coisa com a outra, totalmente diferente. Uma doutrina, outra é outra doutrina. Mudou. Não é nem questão da pessoa mudar de denominação, é mudar realmente mesmo de religião. Depois ele sai do mormon e vai para o budismo. Aí tu fala, rapaz, o cara já mudou para o budismo. É uma pessoa que, né, vive levado por todo o vento de doutrina. Toda novidade, ele já está lá no meio, né? Chegou uma coisa nova, ele já vai participar. Então, é gente que não cresceu na vida espiritual. Verdadeira comunhão. Você deseja ter vida de comunhão com Deus? O que você me diz? Será que você tem esse desejo? Eu tenho. Eu creio que você tem também esse desejo. Todos nós temos no nosso coração o desejo de ter comunhão com Deus. E qual é o segredo? A Bíblia diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que isso significa? Orar, jejuar, adorar. Ou seja, você tem que ter uma vida dedicada a Ele. Não adianta você ir à igreja para assistir um culto, você tem que ir à igreja para prestar um culto, é adorar a Deus. Você tem que tirar um momento de oração, né? Chegue na igreja mais cedo, ore alguns minutos, levante mais cedo, ore na sua casa em alguns minutos. Não é aquela oraçãozinha de 5 minutos para agradecer pelo alimento, agradecer pelo dia. Não, é uma oração onde você vai adorar a Deus na sua oração, você vai agradecer a Ele por tudo que Ele fez, você vai se deleitar na presença dEle. Faça isso que sua vida vai ser diferente. Você vai conhecer mais do Senhor. Jesus falou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que isso quer dizer, né? O Jesus, ele tinha ali ensinado para os discípulos que ele ia para o céu. Ele ia morrer, ressuscitar e ser levado aos céus. E o Espírito Santo ia descer, ia habitar, né, dentro de nós. E nós receberíamos uma virtude. E isso ia nos capacitar para produzir fruto. E a ideia é essa, é que eu tenho comunhão com Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, então eu vou produzir fruto. E a gente vê o exemplo dos discípulos. Logo depois que Jesus falou isso aqui, aí Jesus foi aos céus, né, e o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes da igreja primitiva. E o resultado desse derramamento foi fruto do Espírito, no sentido de que eles fizeram obras do Espírito Santo.
O livro de Atos é Atos dos Apóstolos, mas poderia ser Atos do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, né, mediante aí a ação do Espírito Santo, porque eles colocaram em prática, não foram somente ali batizados com o Espírito e ficaram lá o tempo todo reunidos só os crentes ali, não, eles foram pregar o Evangelho, foram sofrer perseguição e fizeram a obra, produziram frutos. Tópico 2. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é caráter? Primeira coisa, caráter, qualidade inerente a um indivíduo, desde o nascimento, temperamento e índole. É algo que faz parte, é intrínseco do indivíduo. Desculpa aí, intrínseco de um indivíduo, é algo que está dentro dele, é uma pessoa que tem aí um bom caráter. Tem gente que é mau caráter, que fala, fulano é mau caráter. O que quer dizer ser mau caráter? É uma pessoa que a gente não pode confiar, que enrola os outros, é uma pessoa que faz coisas ruins. Então uma pessoa é um mau caráter, né? Uma pessoa que não merece confiança. Então uma pessoa que tem um bom caráter é uma pessoa que merece confiança. Então é algo intrínseco de cada pessoa. E o cristão, ele tem que ter o caráter de Cristo. As atitudes e as ações do verdadeiro crente, né, refletem aí na vida do crente o caráter de Cristo. Quando eu faço algo que realmente é o Espírito Santo que está me conduzindo, que são ali os frutos do Espírito, que as minhas atitudes, as minhas ações estão guiadas pelo Espírito, eu vou estar ali me parecendo com Cristo. É como diz o versículo lá de Efésios, né? Chegar à medida aí a estatura de varão perfeito, né? Ter ali o caráter de Cristo, resumindo, né? Ter o caráter de Cristo. A sociedade tem que olhar e ver isso em mim. E a gente tem que conhecer mais de Cristo, né? Ler mais os evangelhos para entender o caráter de Cristo, para que o Espírito Santo possa nos moldar e possamos de fato refletir o caráter de Cristo na nossa vida. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Sou transformado, né? A velha criatura tem mentira, ódio, ganância, ira, mas quando Cristo entra na vida, aí vem verdade, amor, temperança, paz, ou seja, eu sou uma nova criatura. Ser uma nova criatura, né, é justamente isso, deixar para trás as coisas velhas e ver que tudo agora se fez novo. O caráter gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, primeiro, ele habita em nós. Primeira coisa que você tem que entender é isso. João 14,17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só, o Espírito Santo ele habita e está em nós. Essa é a ideia. Primeira coisa que temos que entender realmente. Não é que o Espírito Santo tem uma força ativa, não, ele é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Ele está longe, não, ele está em mim. Temos que entender isso. E ele, em nós, faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. Então nós temos que matar, né, o nosso velho eu. Né? É o Espírito Santo que faz com que nós consigamos aí vencer as obras da carne. Diz assim, Romanos 6,11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se eu sou uma nova criatura, eu morri para o pecado. Não tem mais o pecado na minha vida. Acabou. E a natureza adâmica, que a gente nasce com ela e sempre vai continuar com ela, ela foi destronada, ela perdeu aquela autonomia que ela tinha de me conduzir a fazer algo pecaminoso. Agora eu tenho o Espírito Santo, é Ele que me conduz a viver uma vida de santidade. O velho eu já morreu, eu tenho que entender isso. Eu tenho que pensar nisso todos os dias, que o velho eu já morreu, o velho Herberson não existe mais. Ele morreu, ele está morto. Eu tenho que me considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. O Espírito Santo ele trabalha em nós através dos dons espirituais. Tudo bem. Ele vai lá e me dá dons espirituais. Ele dá dons espirituais para você. Dom de cura, profecia, dom da palavra, de sabedoria.
Só que ele tem um propósito muito além disso, de simplesmente nos dar dons, de nos transformar. Esse é o propósito. Tem gente que ora, querendo dons espirituais, que quer fazer a obra de Deus, mas esquece da transformação, esquece da santificação. É algo diário. Todos os dias ali eu estou ali melhorando. Eu fui transformado, eu sou uma nova criatura, mas todos os dias eu tenho que melhorar. E eu tenho que orar para que o Espírito Santo possa fazer isso na minha vida, porque não é somente ter dons espirituais, é ter uma vida realmente transformada. Mas infelizmente muitos não dão lugar ao Espírito. Então o conselho aí é: deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Um novo estilo de vida. Jesus, ele falou assim para os discípulos: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, Jesus, ele já vem dizendo desde cedo, não é fácil para ninguém. A porta que conduz à vida, ela é estreita, exige renúncia. Tem a porta larga, que não tem renúncia, você faz o que você quiser. Você vive uma vida longe de Deus, no pecado, e você está ali, não está nem aí. É a porta larga. Aí muitos estão indo por ela. Mas a porta que conduz à vida eterna, ela é estreita. Então a gente tem que contar com a ajuda do Espírito Santo para viver uma vida de santidade que representa e passar pela porta estreita. Mas isso não significa que é uma coisa ruim. Se você é um cristão e quer ter uma vida de santidade e acha ruim ter uma vida de santidade, acha ruim viver longe do pecado, você está fazendo a coisa errada. Sinceramente, você tem que se converter, senão se entrega logo para o pecado. Porque o crente, ele tem que achar o pecado uma coisa ruim. O crente, ele tem que achar o pecado algo que ofende a Deus, ele tem que entender isso. É algo que ofende a Deus e que eu tenho que abandonar de vez. Então, em que sentido, né, essa porta é estreita? É porque dentro de nós, como já foi falado, nós temos a natureza pecaminosa que vai querer nos conduzir a perdição, né? Eu colocar assim, a cometer pecado, a viver, continuar vivendo a vida de pecado, essa natureza pecaminosa. Mas como ela já foi destronada, você tem controle sobre ela através do Espírito Santo. Então, um exemplo, quando alguém me ofende, um irmão da igreja me ofende, o que a minha natureza pecaminosa vai fazer? Ela vai falar assim: olha, fica com raiva dele, briga com ele, fala mal dele. É isso que vai fazer. Isso é a porta larga. A porta larga, ela é o caminho mais fácil, né? Ela é o caminho mais fácil. Não que seja o caminho melhor. Você não pode achar isso bom. Você vai achar o mais fácil. Você vai falar assim: não, é melhor ficar com raiva e largar para lá. Só que o que é a porta estreita? A porta estreita é você tomar uma atitude de ir lá e pedir perdão para ele, conversar com ele, ou você perdoar ele se ele te ofendeu. Ele te ofendeu, você vai lá e fala: não, meu irmão, eu te perdoo. Essa é a porta estreita. Você tem que achar... É difícil fazer? Tá, é difícil, mas você tem que ter a ciência de que é o certo. Você tem que ter a ciência de que aquilo ali que agrada a Deus. Aquilo ali é que Jesus falou para nós fazermos. Então, a porta estreita, ela é estreita justamente porque é difícil nós fazermos por causa da nossa natureza pecaminosa que está lá falando para fazer o errado, para ir pela porta larga, pelo mais fácil, né? O mundo aí faz o que é o mais fácil. O mundo manda para lá, não quero nem saber, tenho raiva de fulano de tal, tenho ódio dele e não quero nem saber dele perto de mim. Essa é a porta larga, o mundo faz isso. Mas o cristão não, ele vai pela porta estreita, que é o caminho mais difícil, que é liberar o perdão. Mas o Espírito Santo vai capacitar e você vai saber que isso é o melhor, né? É o que vai agradar a Deus. Infelizmente, né, aqui já falando de porta larga e porta estreita, tem a ver com renúncia. E, infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia nem mudança de vida, né? Ou seja, um evangelho que está tudo liberado, né? Ou seja, você pode... não precisa ter amor ao próximo, você não precisa viver uma vida de santidade, que a gente vê por aí, né? Coloquei exemplo aqui, na balada gospel, né? Você vai lá celebrar a Deus, né? Não existe isso, balada gospel,
Se é balada, meu filho, gospel é evangelho. A palavra gospel é evangelho do inglês. Mas na língua portuguesa, essa palavra gospel, ela meio que já se corrompeu. Tudo que tem gospel, pode saber que tem alguma coisinha por trás ali que eu tenho certeza que não agrada a Deus. Se é balada, não é gospel. É uma coisa totalmente contraditória. Totalmente, totalmente, totalmente. Né? Se não tem como ser uma balada e ao mesmo tempo ser evangelho. Não faz sentido isso. Outra coisa que eu coloquei que não faz sentido, Bíblia gay, foi publicado. Não tem sentido também pegar a Bíblia, mudar para se adaptar a um grupo específico de pessoas. Tudo bem, se o cara quer ser gay, que seja. Que foi uma decisão que ele tomou, quer viver no pecado, que viva. Ele é um gay, ele está vivendo no pecado assim como qualquer parente meu que não aceitou Jesus como Salvador ainda. Como qualquer amigo meu que não aceitou Jesus como Salvador, que não depositou a confiança da salvação em Cristo. É pecador do mesmo jeito, está tudo no pecado. Agora, tu pegar uma Bíblia e fazer uma Bíblia específica para esse grupo, não faz sentido. É como se pegasse e fizesse uma Bíblia para os adúlteros. Quem adultera agora tem sua Bíblia aqui, que é para os adúlteros. Aqui é a Bíblia para os fornicadores. Isso aqui, aí vai tirar da Bíblia tudo que fala de fornicação. Essa aqui é a Bíblia dos mentirosos. Porque aqui é o seguinte, se você é um mentiroso e você quer ir para o céu, lê essa Bíblia aqui, porque tudo que tem mentira a gente tirou aí, tá? Deu uma mascarada. Então, assim, é fazer uma Bíblia para um grupo específico. Eu não duvido nada que isso vai surgir daqui a um tempo. Já surgiu a Bíblia gay e com certeza futuramente começa a surgir outras Bíblias aí, que vai defender vários grupos específicos. A Bíblia punk, a Bíblia do rock, não sei. Mas isso não faz sentido. Isso é um evangelho que não é evangelho. É um pseudo, falso evangelho. É um evangelho que não exige renúncia. É um evangelho que fala assim, serve a Deus, mas continua no teu pecado. Não faz sentido isso. Se eu quero servir a Deus é porque eu quero abandonar o meu pecado. Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados. Tem muitos pregadores falsos aí. E eu vou colocar aqui algumas citações, algumas reportagens reais que estão aí na internet, você pode pesquisar. Por exemplo, aqui, Bispo Edir Macedo defende abertamente o aborto. Ele falou uma heresia nessa entrevista, eu li lá a entrevista dele, uma heresia tão grande que eu senti nojo. Ele disse que a vida foi dada por Deus somente para Adão e Eva. Depois daí, Deus não dá mais a vida. Quando um homem e uma mulher têm um filho, quem deu a vida foi o homem e a mulher. Deus não tem participação nisso. Ele falou assim, Deus não tem participação na vida que o homem e a mulher deu. Então, portanto, pode abortar à vontade. Pode abortar, não tem problema nenhum, porque Deus não tem participação nessa vida aí. Olha só que heresia. Isso é uma heresia. E dentre outras heresias que tem por aí. E algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram, tira do slide a citação de nome aí de alguns pastores, de alguns líderes religiosos, fotos deles, porque não é legal. Irmão, eu não consigo combater heresia se eu não falar a fonte dela. Eu não consigo combater heresia se eu não dizer a heresia e a fonte dessa heresia. E eu, por exemplo, se eu for dar uma aula de heresia sobre mormonismo, eu tenho que falar de Joseph Smith, que foi o cara que criou o mormonismo, que começou o mormonismo. Se eu for falar de algumas heresias que tem aí na igreja adventista, por exemplo, eu não posso deixar de falar de Ellen White, eu não posso falar do Miller também, que começou o movimento. Então, assim, a gente quando fala de heresia, fala de ensinamentos errados, a gente tem que dizer quem citou, quem falou. E o apóstolo Paulo fez isso também nas suas cartas, de vez em quando ele citava o nome de alguém que não estava pregando ali o evangelho de verdade, estava corrompendo os irmãos. Então, assim, a gente tem que combater. A gente tem que combater, não é algo escondido, isso é algo que está aí na mídia, todo mundo sabe, e os irmãos têm que entender isso. Tem que entender que esses líderes religiosos, citei 2 aqui, mas tem vários mesmo, são líderes religiosos que estão pregando heresia mesmo, coisa totalmente fora da Bíblia, abertamente fora da Bíblia. É diferente de pastores que têm um ponto de vista diferente em alguns pontos. Assim, um ponto de vista que eu não concordo, mas tudo bem, é interpretação. Um exemplo, por exemplo, eu não sou muito fã de Silas Malafaia. Não sou muito fã dele, acho que algumas coisas ele interpreta muito bem, mas não chega a ser uma heresia.
É um pastor da Assembleia de Deus, é um pastor que está pregando a palavra. Se você assistir as mensagens de Silas Malafaia, ele fala de salvação, fala de crer em Jesus, ele fala de transformação, de viver em novidade de vida. Agora assiste uma pregação desses pastores aqui para ver se eles falam de salvação. Não fala. Não tem, eles não têm mensagem de salvação. Só tem essas mensagens de rede ungida, água ungida, vassoura ungida, sabão em pó ungido. É isso que eles falam lá. E tudo é muito caro, né? Vai comprar uma água ungida lá para ver se é menos de R$ 200. Então, a gente, né, vê que a ideia deles não é pregar salvação, mas é ganhar dinheiro, né, e enganar o povo. Essa é a ideia deles. E eu não vou alisar, não. Né? Se alguém se ofender, me perdoa, me desculpe, mas eu falo mesmo abertamente. E se um dia eu pregar alguma heresia, podem falar de mim. Né? Se algum dia eu começar a pregar heresia por aí, começar a divulgar alguma heresia, não tem problema não, pode falar de mim também, né? Porque a gente está aí na mídia e tem que estar preparado para falar, mas tem que estar preparado para ouvir também. Há muitos, né, desses líderes até operam milagres, né, mas, né, os seus frutos, né, revelam que não pertencem a Cristo. Então, o resultado, quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente vê que não adiantou nada ele lá operar o milagre, porque a vida dele não condiz com uma vida de um cristão verdadeiro. Como identificar um crente autêntico? Qual é o critério que eu vou usar para identificar um verdadeiro crente? Jesus falou: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. É assim, se tem uma videira e tem lá um ramo da videira, se esse ramo não estiver, né, lá na videira mesmo, no tronco dela, ele não vai produzir fruto. Ele vai morrer. Você tira o ramo ali né, a vara ali da videira, ela morre, acabou. Não tem mais como produzir fruto. Então só produz fruto quem está em Cristo. Né? Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. Né? Ou seja, se eu quero saber se alguém é um cristão autêntico, eu tenho que ver se as ações dele estão em acordo aí com Cristo. Né? Está em Cristo, aí sim ele está produzindo, né, o fruto do Espírito Santo e a ação dele revela que ele está em Cristo. Caso contrário, ele não está. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, né? Foi falado isso aqui na lição passada, mas pelos frutos. Então eu tenho que olhar o fruto que essa árvore produz para eu saber que árvore é. Testemunhando as virtudes do reino de Deus. Vamos lá. O propósito do fruto. Primeiro, né, qual é o propósito do fruto? Por que você foi salvo? A primeira pergunta, né? Por que eu fui salvo? Né? Qual é o propósito disso? Será que é para eu ir na igreja? Eu vou à igreja todo domingo, sexta-feira no culto de ensino, vou na escola dominical, quarta-feira, depende, tem dia que é culto da família. Eu vou à igreja, né? Ou seja, eu fui salvo para participar de um grupo. Não é isso. Né? Se fosse esse o propósito, a igreja seria um clube, né? Um clube social, onde eu ia me reunir com pessoas que se parecem comigo, que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Mas essa não é a ideia. Você foi salvo para revelar Cristo ao mundo através de um viver santo. Ou seja, mesmo vivendo em uma sociedade corrompida, você tem que ter uma vida de santidade. E foi para isso que você foi salvo. É para ir para o céu também? Sim, é para ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas, enquanto eu não chegar lá no céu, eu estou vivendo aqui na terra. Eu estou vivendo em um mundo corrompido, em uma sociedade corrompida. Mas eu tenho que ter um viver santo. Fomos retirados do mundo para sermos testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Isaías 43, 10. Ou seja, nós somos testemunhas, né? Temos que dar testemunho também, né? Temos que dar testemunho de Cristo. A ideia é essa, né? O que é, né, ser testemunha ali? Você conhece Cristo, você tem o conhecimento de Cristo e você vai viver a vida como se você estivesse, como se Cristo estivesse vivendo em você. O apóstolo Paulo falou isso, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que dar testemunho de Cristo.
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus 5,14. O cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Tem que brilhar, né? O crente tem que brilhar. Se ele não brilhar, ele não é luz. Toda luz tem que brilhar. O mundo está em trevas e nós temos que mostrar que nós o que somos luz. Pregue o que vive e viva o que prega. Ou seja, o cristão ele tem que pregar aquilo que ele realmente vive, aquilo que ele realmente faz. Não adianta você pregar uma coisa que você não vive. Que exemplo você está dando? Ah, eu sou professor da escola dominical. Se eu chegar lá para meus alunos e ensinar algo que eu não faço, que será que eles vão me ouvir? Não tem como. Isso é mais complicado ainda porque o professor da escola dominical, os alunos dele são os amigos dele, são pessoas que ele conhece, que ele vê na igreja todos os dias. Então tem que ter um cuidado muito maior, muito maior. Porque às vezes o pregador vem de fora, a gente nem conhece, não sabe nem quem é ele. Chega lá, prega uma benção, depois ele vai embora, ele pode fazer o que for de errado para lá, que ninguém vai ficar sabendo. Agora você que é professor da escola dominical, se você fizer uma coisa errada, os teus alunos estão ali do teu lado. Os teus alunos são os teus vizinhos, né? São os teus amigos, são pessoas próximas de você, que estão te vendo na igreja o tempo todo. Então a gente tem que ter muito cuidado também como professor da escola dominical, né? Ou seja, ter uma vida cristã realmente exemplar, para que todos os nossos alunos possam ver isso, né? Ver Cristo em nós e possam aprender cada vez mais. Uma vida produtiva. Vamos ver aqui o que é uma vida produtiva. Toda vara em mim que não dá fruto, limpa, atira. E limpa por toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É assim, toda vara que não der fruto, tirado. Cortou, tá? E a tesourinha, corte, pronto. E limpa aquela que dá fruto. Ou seja, aquela que dá fruto, ela tem que ser o quê? De vez em quando ir lá, cortar, podar, dar uma limpada nela, para que ela possa produzir mais fruto. Isso significa o quê? Que muitas vezes nós passamos por, né, disciplina. Deus nos disciplina. Falando, Senhor, eu estou orando, estou buscando, minha vida cristã tem resultado e mesmo assim eu estou passando por alguns problemas, algumas dificuldades. Mas é justamente isso, quando você produz fruto, Deus vai lá e te limpa, te poda para você produzir mais fruto ainda. Deus quer que você produza mais. A ideia é essa, né? Agora, se você acha que tua vida não está produzindo nada mesmo, é porque você já foi arrancado fora, né? Então, você tem produzido frutos, né? A pergunta que surge aqui, né? Você tem produzido fruto na sua vida? Ou sua vida está como um galho seco, né? Ou seja, se está com um galho seco é porque já foi retirado, já está fora, né? Então, a gente tem que produzir fruto, né? E tem que aumentar essa produção de fruto, né? Senão, a gente vai estar aí como um galho seco que não produz e está fora da videira. O que fazer para manter a produtividade? Então, o que eu faço para manter essa produtividade, né, de frutos? O bom agricultor, um exemplo, né, ele se preocupa com o plantio, com o cultivo, com a produção do seu fruto. Então, a gente tem que ver o exemplo do bom agricultor. A gente está falando de fruto, então a gente tem que falar de terra, de plantio. O agricultor, ele tem toda essa preocupação, né? Então, o agricultor ele precisa adubar a terra, ele precisa regar as sementes, né? E ele precisa retirar as ervas daninhas, né? Aquelas ervas que prejudicam a produção do fruto, enfim, né? Ou seja, tem muita erva, tem muita coisa que atrapalha. E algumas vezes nós somos podados. A gente tem que ver isso aí também. Só voltando aqui, a questão do agricultor, esqueci de falar, é que todo esse processo aqui exige tempo e dinheiro. O agricultor, ele tem que gastar aqui tempo e dinheiro, porque se ele não fizer isso, a sua produção não será uma produção boa, uma produção de qualidade. Então, o bom agricultor, ele tem que adubar a terra, regar as sementes, retirar as ervas, e assim ele vai ter um resultado. No final, ele vai ter uma colheita muito boa, muito produtiva. E a vida cristã é do mesmo jeito, né? Muitas vezes a gente precisa investir, né? Muitas vezes não, a gente precisa investir na nossa vida. A gente precisa, né, adubar, regar, retirar aquilo que não presta para que produza realmente frutos, né? E quando chega um exemplo aqui
da poda, né? Muitas vezes nós somos podados, né? Quando tem uma árvore frondosa e aí aquela árvore, para produzir mais, ela é podada, ou seja, nós passamos por aflições, é Deus tentando melhorar uma coisinha aqui e acolá, né? Então não se preocupe se você passa por aflição, é Deus tentando fazer você produzir mais fruto. Precisamos ter uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligados à videira. O propósito dos frutos é glorificar o Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então, temos que glorificar, pensar sempre o tempo todo nisso. O propósito é glorificar. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo. Seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Pessoal é algo de ter amizade. Você tem que ter amizade com Cristo, viver uma vida aí de amizade mesmo com o Pai Celestial e ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Aqui eu encerro a aula. As perguntas, bibliografia recomendada, que você pode aí adquirir esses livros. Essa semana eu adquiri um livro sobre um comentário de Gálatas. Não foi exatamente esse aqui, foi outro, mas qualquer um serve. O importante é você ter um comentário de Gálatas para você entender melhor aí sobre o fruto do Espírito Santo. E fique por dentro da Escola Dominical, acesse a EBD em Foco, baixe o slide e participe, comente, curta a página no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, né? Venha fazer parte desse projeto para que ele possa crescer mais e mais.